Glória a Deus. Eu estou em Marcos, capítulo 8, versículo de número 34, onde eu tenho uma situação aqui muito grave para quem não entende, e muito séria e muito real para quem já entende. Jesus está aqui falando com a multidão, e ele é interrogado pela multidão, e todos querem ir até ele de alguma forma, de algum jeito. Então, encurtando todo o texto, ele diz assim, ele chama todo mundo para ele, e ele dá uma declaração bombástica. Ele diz: se alguém de vocês quer realmente me seguir, ele diz que tem 3 coisas a fazer. A primeira delas, negue-se a si mesmo. A segunda, tome a sua cruz. E a terceira, siga-me. Viu que todo mundo queria segui-lo? Ele diz: antes de me seguir, como vocês acham que devem me seguir, eu vou lhe dizer como eu quero que me sigam. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Então você vai me seguir. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: se segura. Diga: a viagem não vai ser fácil, mas vai ser muito boa. Hoje eu quero falar quanto custa para entrar no céu. Primeiro, eu vejo pessoas que vivem uma vida de céu na terra. Pessoas que têm bênçãos de todos os lados, como Jó, nos seus dias, era guardado, protegido, abençoado. Os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, tinha a bênção de Deus reinando sobre eles. Davi, a unção do Espírito estava sobre ele, e assim os homens de Deus. Eles tiveram suas dificuldades, seus problemas, mas o céu estava presente na vida deles. Muitas pessoas vivem um estado de céu na terra. Por exemplo, eu tenho uma alegria enorme de viver. Tem problemas na minha vida? Tem. Vem problemas no dia a dia? Vem. Mas isso não é suficiente para tirar a minha alegria de viver. Nenhum dia da minha vida eu acordo em depressão, nenhum dia eu acordo sem sentido, nenhum dia, mas pode estar caindo o universo, pode a terra estar mudando do seu eixo, mudando o eixo da terra. Se eu acordo, a minha gratidão a Deus supera qualquer coisa. E depois as coisas que vêm no dia a dia, depois a gente vê como faz. É assim que eu faço. Então eu amo a vida e amo viver. Por isso eu tenho pique, eu tenho vontade, eu tenho saúde, tudo é renovado, porque dentro de mim tem um espírito que não condiz com a minha idade cronológica. Algumas pessoas são jovens, mas dentro de si são velhas. E algumas pessoas são já avançados em idade, mas dentro de si são super jovens. E é isso que determina a força que você vai ter para o dia a dia. E tem algumas pessoas que não vivem o céu na terra, vivem o inferno na terra. A sua vida é sem sentido, a sua vida é sem parâmetro, a sua vida é um vazio, a sua vida é uma vontade de não ser, a sua vida é uma vontade de não existir, a sua vida é simplesmente uma vontade não se sabe de quê. Porque nada está bom, nada é bom, nada é gostoso. Se tem alguma coisa contrária à minha vontade, o meu pensamento, olha, está tudo ruim. Se generaliza tudo, tudo é ruim, tudo não presta, tudo não vale nada. É verdade, tem que acabar com tudo, é o 8 ou 80. Então tem gente que carrega essa síndrome de tristeza, de tragédia, de destruição dentro de si mesmo. De alguma forma foram acometidos pelas surpresas da vida, e as surpresas não foram boas, e houveram repetições das surpresas negativas, e elas foram desenvolvendo um espírito negativo e uma forma negativa de olhar para o céu, olhar para a vida, olhar para as pessoas, olhar para o trabalho, olhar para o pai, olhar para a mãe, olhar para o marido, olhar para a esposa, olhar para a casa cheia, olhar para a casa vazia, olhar para tudo. E eles se tornam negativos. Então a vida fica pesada.
Então, nada que se faça resolve, porque nunca se sabe qual é o limite dessa dor. Hoje eu estou trazendo para você um texto onde Jesus, ele fala de uma situação única. Se alguém quer vir após mim, eu prometo um destino eterno. Ele vai nos conduzindo, como se ele falasse: eu vou dizer a vocês qual é o preço do céu, quanto vale para entrar no céu, quanto vale, o que você pagaria para ir para o céu. Uma pessoa disse assim alguns dias atrás para mim: se perdemos o céu, já ganhamos o inferno. Céu, na Bíblia, é um estado de felicidade completa, de completitude de vida. Ou seja, em todas as áreas, você se completa. Céu é um lugar onde a Bíblia diz que não há choro, não há lágrima, não há dor, não há tristeza. O inferno, o outro caminho que também a Bíblia fala, narra que existe, diz que é um lugar onde o bicho não morre, o fogo não apaga. Diz que é um lugar onde o tormento é eterno e constante. Diz que é um lugar de memórias e remorsos, onde se lembra de tudo o que poderia ter feito e não fez, o que deveria fazer e não foi feito, o que fez e não deveria ter sido feito. Enfim, o inferno é um lugar tão real que Jesus falou mais do inferno do que do céu. Só que ele vem nos dizer o que custa, quanto custa, qual é o preço para entrar no céu. Porque existe uma fórmula, existe um caminho. Entrar no céu, eu costumo dizer que é opcional. Mas você permanecer nele é sobrenatural, não depende só de mim e de você. Uma vez que você entra, é o amor infinito desse Deus misericordioso e santo que nos mantém lá. Porém, tem muita gente que em sã consciência rejeita o céu. Isso, para esses mesmo sem saber, é morte final. Ele vai, finalmente é morte. Ele ignora, é uma espécie de loucura pessoal, porque ele tem outro estilo de vida. Por exemplo, um ateu, o que é um ateu? Ateu é uma pessoa que para ele morreu, acabou. Então, para ele, ele não acredita em Deus, ele não acredita que Deus existe, não acredita que céu existe, e não acredita que existe vida após a morte. Então, para um ateu, ele não pensa em céu, ele nem se preocupa com o inferno, ele vive a vida que dá para viver aqui, e para ele tudo se resume no aqui e agora. O livro de Eclesiastes, Deus diz assim que ele colocou a eternidade no coração do homem. Ou seja, eu e você, querendo ou não, temos a eternidade dentro de nós. Então, quando uma pessoa se diz ateu, ele luta com aquilo que está dentro dele, que foi colocado no espírito dele. Uma pessoa, um agnóstico, é alguém que não tem certeza se existe. Ele acredita, mas não acredita. Então, o ateu não acredita, o agnóstico ele fica em cima do muro. Ele não sabe se acredita, ele não sabe se não acredita. Já o cético é aquele que tudo ele vê na ótica do negativo. Tudo que ele olha, tudo que ele toca, tudo que ele entende, ele vê pelo dogmatismo negativo. A vida dele é sempre uma descrença. Ele está sempre insatisfeito e descrente. Então nós temos vários tipos de gente aqui no planeta. Nós temos pessoas que são ateus, outros agnósticos, outros são céticos e outros são indiferentes. O que é uma pessoa indiferente? Uma pessoa indiferente é aquela que sabe que existe, sabe que tem, mas não demonstra interesse e nem sensibilidade. Eu sei que existe, eu acredito que existe, eu sei que tem, eu sei que Deus está aí, eu sei que a Bíblia é verdadeira, no meu espírito a Bíblia é verdadeira, a palavra é real, mas eu não tenho sensibilidade para isso, eu não dou a mínima e, como se diz aí na gíria, eu não estou nem aí. Deixa a vida me levar. Veja o que o apóstolo Paulo fala a respeito do céu. Em 1 Coríntios 2,9, tenta imaginar o que ele quer nos passar. Ele diz assim: aquilo que olhos não viram, fala,
olhos nunca viram. Olha lá, ouvidos jamais ouviram. Jamais penetrou no coração. Entenda, tenta ver, só se imagina como é que esse versículo foi parar nas Escrituras e o que ele significa. Você não consegue ver o que você nunca viu. Eu falo agora para você, veja o céu. E a Bíblia diz que olhos nunca viram. Você não consegue vê-lo. Imagina ele então, você também não imagina, porque o nosso parâmetro de imaginação depende daquilo que eu já vi em vida. Fale para um cego de nascença como é um elefante, e ele vai imaginar pelo que você vai falar, amém? Mas ele nunca vai entender o que é um elefante. Quando Paulo diz assim, nunca penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, tudo que você imaginar que é o céu, ou que significa o céu, está muito além e para lá de toda e qualquer imaginação. O que a Bíblia quer dizer é que se você olhar hoje a criação, você vê a criação, acha ela cheia de poder, de beleza, de graça, de sabedoria. Você vê a bondade de Deus numa cachoeira, num rio, numa mata, qualquer coisa, alguma coisa que te impressione. Mas a Bíblia diz que tudo que te impressiona aqui, o que tem preparado, o que tem reservado, ultrapassa em muito aquilo que você acha que é céu. Imagina comigo, céu é uma definição indescritível. Se você fosse definir por esse versículo o céu, seria incomensurável. Não se descreve, não se imagina. Céu seria inexplicável na linguagem simples dos nossos dias. Imagina, meu amado, é só isso que Deus prometeu que vai te dar. Vai te dar um lugar, preparou um lugar, está pronto um lugar inexplicável, incomensurável, indescritível, fabuloso, para além da minha e da sua compreensão. Se o céu fosse um lugar físico, nós teríamos que correr para o livro de Apocalipse e ali ia dizer o seguinte: onde você vai morar é um lugar que os muros são de jaspe, que a cidade tem 12 portas, e cada porta, cada entrada é uma pérola. Nós teríamos que passear pelo livro de Apocalipse. Se a construção do céu fosse como a nossa, nós entenderíamos que as pedras seriam feitas de pedras preciosas, de todas as cores, de todos os tipos. As ruas são de ouro puro, ouro refinado de Ofir, mais raro que o ouro. O céu também, pelo livro de Apocalipse, é um lugar onde há um rio que alegra a cidade de Deus, sai do trono do Pai e do Cordeiro, e alegra o povo de Deus, a alegria perene, constante, alívio eterno, sossego eterno, paz eterna. Diz que a Nova Jerusalém, ou o céu que a gente chama, onde vai supostamente morar, diz que não precisa nem de sol nem de lua. O sol e a lua se tornaram obsoletos, ultrapassados. Lá diz que o brilho sai do Cordeiro, daquele que se assenta no trono, e diz que o seu brilho é mais forte do que o sol em todo o seu esplendor. Se eu fosse enumerar céu desse jeito, diz que o céu tem um poder sobre nossa parte emocional, que eu não terei recordação das coisas passadas, das coisas que se tornaram antigas, que geravam tristezas, que geravam dores, que geravam vergonhas, que geravam lágrimas. Imagina um lugar assim. A Bíblia diz que o céu, o corpo é glorificado. Hoje você tem dificuldade para
manter o corpo envelhece, alguns engordam muito, outros emagrecem muito e outros adoecem. O céu, a Bíblia diz que o corpo é glorificado, tudo em você é renovado, tudo funciona, pode comer quanto quiser que não altera nada, tudo lá está debaixo da glória de Deus. E diz ainda que o céu você recebe um novo nome, onde só você e o Cordeiro sabem. E o céu tem uma coroa de glória para cada um de nós, são símbolos de autoridade, de governo, de trabalhos, do que vamos fazer, porque o céu não é um lugar de ficar deitado numa nuvem tocando harpa. Agora imagina comigo, se isso tudo existe, se o céu é um lugar de bem-estar eterno e delícias perpétuas, e um lugar que foi prometido a todos aqueles que amam ao Senhor, então, imagina como deve ser a vida lá. Agora, voltando para o texto, como é a nossa vida com Cristo? Mateus 11, 28 diz que a vida com Cristo é uma vida de paz e é uma vida de descanso para a alma. O mundo todo está em pandemia, aqueles que são de Cristo estão em paz. Estão em paz, porque nós vamos para Ele e Ele nos alivia. Estamos sobrecarregados, vamos a Ele e Ele nos alivia. Estamos cansados, Ele nos alivia. A Bíblia diz em Mateus 5 que a vida com Cristo é uma vida de transformação de caráter. As bem-aventuranças ali, os que choram são tratados, os que têm fome e sede de justiça são tratados, os que amam a Deus são tratados, todos ali é uma bem-aventurança, deveria chamar transformação de caráter. Essa é a vida com Cristo. Quem vem para Jesus muda de vida. Vai vendo como é a sua trajetória. Em João 3, fala que a vida com Cristo é uma vida de amor e novo nascimento. O capítulo todo trata do amor de Deus por nós e nós nascendo de novo nele. João, capítulo 20, verso 21, diz que a vida com Cristo é uma vida de missão e propósito. Olha como ele organiza a sua história. Olha, você nasceu nem sabe para quê. No final da sua vida, da trajetória, você vai descobrir que teve missão e propósito. Em Lucas 9 e 10, a palavra de Deus diz que a vida com Cristo é uma vida de autoridade, de domínio, de poder. Não é uma vida de sair correndo dos outros, não, é de autoridade, de domínio extraordinário sobre o inferno, sobre demônios, sobre enfermidades, e o capítulo todo narra a guerra espiritual. Vida com Cristo. Eu estou dando a vocês algo para o que se pensar, porque você precisa desejar o céu. Em João 16, 33, em diante diz que a vida com Cristo é uma vida de paz com Deus e vitória sobre as tribulações que virão depois. Resumindo todas as coisas, a vida com Cristo é uma vida, fala comigo, mais do que vencedor. Se você parar para pensar, para as pessoas que perderam alguém esses dias, você olha para elas e pergunta, como você está de pé? E elas vão dizer, é Deus, é a vida com Cristo, é o poder sobrenatural. A vida com Cristo, Ele nos faz ser luz, sal, Ele nos faz ser aroma suave para os que se salvam. A vida com Cristo nos transforma em filhos, a vida com Cristo nos transforma em salvos, em bem-aventurados, em mais do que vencedores. Essa é a vida com Cristo. Mas isso tudo, fala comigo, tem um preço. Tudo isso foi conquistado na cruz do Calvário e foi nos dado de graça, pela graça redentora do Senhor. Mas tem um preço. Qual é o primeiro preço? É como se alguém convidasse você para morar com ele. Alguém te dissesse, vem morar comigo. E você diz assim, eu quero. Então ele vai dizer assim, olha, só que na minha casa se dorme tal hora, se acorda tal hora, se come tal hora e se faz tal coisa. E você que não tem um lar, você diz o quê? Tudo bem. Vamos lá. É de graça? É de graça. Melhor ainda. É ou não é?
Então, o céu é de graça? É, porque Ele fez tudo. Você não precisa fazer nada. Você só precisa crer, porque Ele já fez tudo. Mas agora tem um preço para chegar lá. Qual é o preço? Primeiro ponto, fala comigo, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É entregar-se absolutamente sem reservas àquele que morreu por ti. Entregar-se absolutamente sem reservas àquele que morreu e inaugurou o céu por você. Significa que é servi-lo 100%, que é amá-lo 100%, quer buscá-lo 100%, quer viver 100% para Ele, é servi-lo por amor e não por obrigação. Presta atenção, o que é negar-se a si mesmo? Nós vamos entrar um pouquinho na sua vida e na minha história. É não ter planos e sonhos dos quais Ele não faça parte. Tem muita gente, olha, eu quero estudar para isso, eu quero estudar para aquilo, eu quero ganhar dinheiro para isso, eu quero ganhar dinheiro para aquilo. É não ter planos e sonhos dos quais Ele não faça parte. É abrir mão do meu eu e simplesmente morrer para mim mesmo, para que Cristo apareça em mim. Ou seja, é fazer como João Batista fez, é se diminuir para Ele crescer, é parar de brilhar para Ele brilhar, é você entender que Cristo é maior do que tudo na sua vida. Como João diz, convém que Ele cresça e que eu diminua, é você entender que Cristo será visto em você agora, através de você. Isso é negar-se a si mesmo. Por exemplo, o texto bíblico que eu gosto, em Atos 4, ali no verso 13, os grandes religiosos, os teólogos, os entendidos da religião naquele tempo, começaram a inquirir Pedro e João. E Pedro e João, com muita intrepidez, eles foram falando passo a passo das Escrituras, e foram falando de tudo aquilo que eles sabiam, de que o Espírito os ensinava. Só que o texto fala algo que é fantástico. Diz assim no final dele: e admiraram-se, porque esses homens não tinham estudos, eles eram iletrados, eles eram incultos. E olha o final: e admiraram-se, reconheceram que eles haviam estado com quem? Quem foi que eles viram naqueles homens? Jesus. Eles falaram: olha, isso aqui não é dele, isso é do céu, isso aqui é de Jesus. Negar-se a si mesmo é você conseguir entender que Cristo deve aparecer e não você, que a glória tem que ser dele, não sua, que o mérito é dele, não seu. Tem muita gente que faz a obra para si mesmo, tem muita gente que canta para si mesmo, o dom é muito bom, muito bonito, ele está sempre em operação. Tem muita gente que se apresenta para si mesmo, só usa Deus, sabe que o povo se comove com o nome de Deus, então usam o nome de Deus para se promover. A Bíblia diz que você quer entrar no céu, você quer morar onde eu prometi, você quer morar no lugar que eu preparei, então negue-se a si mesmo, deixe Cristo viver, pensar, falar, olhar, ouvir através de você. Como assim? Um dia desses na minha casa, eu vi uma situação que eu ri muito. Uma pessoa disse: eu perdoo, mas não ando junto. Eu perdoo, mas não quero intimidade. E mais, eu ouvi fulano dizer que no céu a mesa é grande, então eu vou ficar de um lado na mesa e o fulano fica do outro lado. Porque eu não quero. Esse é o tipo de perdão. Se eu falar para você que eu ri muito, mas eu ri de pena, porque a Bíblia diz, como no Salmo 2, Deus se ri do ímpio. Eu ri porque essas pessoas não conhecem a Bíblia. Quando você entender o que é negar-se a si mesmo, vem comigo em Apocalipse 21, 27, e você vai ver que esse tipo de pensamento nem por brincadeira entra lá.
Como assim? Como assim? Está dito ali que não entrará jamais, jamais, nunca penetrará coisa alguma impura. Na minha Bíblia é impura. Esse pensamento, no mínimo, ele é impuro. Esse pensamento é de segregação, é de divisão. É pensar mais em mim do que nele, mais em meu umbigo do que no reino dele. Nunca, jamais entrará naquele lugar qualquer coisa impura, ou que seja abominável, ou mentira, mas somente os escritos do livro da vida. Aí vai aí uma dica. Você, por pensar que está na igreja, tem o nome no livro da vida. A dica é: nada impuro. Não sei se tem o nome lá. Eu sei que você tem que negar o seu orgulho. Eu sei que você tem que abrir mão e matar você mesmo, para que Cristo viva ali. Que é um outro texto que mexe. 1 João 1,5 diz que Deus é luz. Fala, Deus é luz. Ó, Deus é luz e nele não há trevas. Fala, nele não há trevas. Só que o perigoso desse texto de 1 João é 1 João 2,9, que ele diz assim: aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão até agora está em... Escute, pode estar na igreja? Pode. Pode estar ouvindo o culto? Pode. Pode estar pregando? Pode. Pode ser líder? Pode. Pode ser pastor? Pode. Mas se tem algo contra o seu irmão, pensa que está na luz, mas a Bíblia diz que está em... E o pior não é o verso 9, é o verso 11. Pule o 10 que fala bem, olha o verso 11. Quando nós chegamos no verso 11, diz assim: aquele porém que odeia o seu irmão está nas trevas declaradamente e anda... Não está somente, anda nas trevas, pode estar dentro da igreja. Alô, vocês estão aí? E não sabe para onde vai. Está pensando que vai para onde? Para o céu. Mas não sabe para onde vai. Por que não sabe? O seu orgulho é maior que a sua fé, é maior que a sua obediência na palavra. Sabe, aquele senso de justiça própria, onde ele quer que alguém sofra para poder se sentir bem. É quando ele quer descontar porque alguém pecou mais do que ele. É porque ele quer que fique fora do céu enquanto não se humilha, não lambe o chão, não role aí, não peça perdão, não esteja todo fedorento, não esteja todo machucado. Então, quando eu ver a pessoa toda machucada, eu vou bancar o papel do Redentor, vou levantar e vou dizer ainda, dando uma lição de moral, porque o orgulho não saiu. Viu, eu não te falei para não fazer isso? Pronto, aprendeu a lição? Parece que nós queremos que o nosso senso de justiça ultrapasse a misericórdia de Deus. E ele diz o seguinte: Deus é luz, nele não há trevas. Uma pessoa disse assim para mim: olha, Rinaldo, é o seguinte, não é justo o fulano ficar agora bem, porque ele, olha quanto ele pecou. E eu disse assim: perdoa-me a ignorância. Ele pecou contra você? Não, pecou contra Deus, pecou contra a igreja. E o que você tem a ver com isso? Se é contra Deus, deixa Deus lidar com ele. Você só ame seu irmão. Mas como eu vou amar se ele ficou em pecado assim? Você consegue entender quem é você? Eu julgo pelo que ele andou, pelo que ele fez, com quem ele andou, o que ele não fez, ou o que ele deveria fazer e não fez, ou me frustrou, ou pisou na bola comigo. É assim que eu julgo. Mas Deus é luz, nele não há trevas. Se eu mantenho isso aqui no meu coração, mesmo estando com Deus na igreja, fazendo a obra, fazendo tudo, e falando assim, ó, você fica do lado de lá da mesa, porque no céu é grande essa mesa, e eu fico do lado de cá para a gente não se cruzar. Eu vou dizer, nem vai chegar lá. Apocalipse diz, nunca, jamais entrará lá qualquer coisa imunda, qualquer coisa impura. E ele diz o seguinte: seus olhos estão cegos,
Você pensa que ama a Deus, você pensa que obedece a Deus. A palavra do Senhor é tão poderosa que negar-se a si mesmo é matar as trevas que vivem dentro de nós. Escute de novo. Negar-se a si mesmo é matar aquilo que é trevas dentro de nós. Deus não tem parte com as trevas. Deus é luz. Negue-se a si mesmo. Mata aquele orgulho, aquela vontade de matar alguém, aquela vontade de descontar, aquela vontade que fomenta o ódio, a ira, de falar mal do outro, aquela vontade de diminuir o outro, de envergonhar o outro, aquela vontade, mata isso, tira isso. Olha o exemplo da Bíblia, Hebreus 11, 24 fala de Moisés. Moisés, eu vou falar para você o que é que ele fez. Como ele negou-se a si mesmo. A Bíblia diz que Moisés, quando já era homem, formado, estava pronto para ser o príncipe, pronto para ser o próximo faraó, ele se recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu ser maltratado junto com o seu povo, maltratado junto com os escravos. Agora não é porque ele tem prazer em sofrer, não, muito pelo contrário. Eu vou dizer o que ele fez. Ele fez o que Jesus mandou fazer, sem ter a palavra de Jesus dentro dele. Ele fez o que nós estamos aprendendo hoje. Ele perdeu o nome, perdeu o título, perdeu riqueza, perdeu o trono, perdeu o Egito, perdeu os tesouros do Egito, perdeu os prazeres transitórios do Egito, ele perdeu a vida de magnata no deserto, de ser dono de todas as mulheres daquele império. Ele abriu mão de tudo, negou-se a si mesmo, e a Bíblia diz que ele escolheu, antes de tudo, o opróbrio de Cristo. Olha o que a Bíblia diz: porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maior riqueza, a morte de Jesus no Calvário, ele considerou que era maior riqueza do que toda a riqueza do Egito, e ele diz que todo o tesouro do Egito não valia a pena, mediante o galardão que ele viu pela fé, mas que naquele dia, ele só tinha uma sandália, uma roupa, um cajado, um turbante, mais nada. Ele negou os carros da época, ele negou as riquezas da época, ele perdeu os títulos, ele perdeu o nome, ele perdeu os prazeres, porque ele preferiu Cristo. Ele lutou contra isso porque ele escolheu Cristo. Então a música que diz eu escolho Deus, ele fez isso, ele escolheu Deus. Mas não para aqui, a Bíblia está cheia de gente. Em Gálatas 2:20 fala de Paulo. Paulo perdeu o sinédrio, uma cadeira no sinédrio. Paulo ia ser o religioso mais importante daquele tempo. Paulo perdeu, ele era também doutor. Provavelmente Paulo era advogado, perdeu o título. Ele era cidadão romano, ele também perdeu a cidadania. Ele foi deserdado pelo seu pai. Paulo perdeu riquezas, perdeu honra, perdeu nome, perdeu profissão e também, por último, perdeu a cabeça, porque ele foi decapitado. Ele abriu mão de tudo por amor ao Evangelho, e ele disse assim: eu já estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou. Só, meu amado, não deu dinheiro, não deu riqueza, não tornou Paulo um milionário, nem o maior estrategista do século, não. Paulo continuou sendo Paulo, para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele diz: a minha graça te basta, não te darei nenhum privilégio, apenas o meu amor. E ele disse: pois é, esse amor eu não troco por nada. Ele negou a vida dele. Ele diz: eu estou crucificado com ele, eu estou morto nele. Perder a cabeça para Roma? Pode tirar a cabeça, porque o meu corpo todo é dele. Ninguém me mata mais, eu já estou com ele. Quer entrar no céu? Quanto é que custa entrar no céu?
Negar-se a si mesmo. Se você passar pelo livro de Atos, passeie por lá e você vai ver Estevão, na flor da idade, jovem ainda, cheio do Espírito. A pregação de Estevão ali é coisa absurda de entendimento. Como Deus deveria usar esse jovem? Pois é, foi apedrejado até a morte. Se você olhar ali, a própria palavra vai levando lá. Tiago foi também decapitado. Depois você vai ver Pedro. Pedro vai para Roma. E aí a história conta que ele vai e morre crucificado. Ele abre mão da vida. Ele abre mão de viver por causa do Evangelho. João Batista é decapitado, e a palavra do Senhor diz em Hebreus 11:36, que outros experimentaram escárnios, açoites, pessoas sofreram, sim, eles sofreram prisões, foram aprisionados, e o 11:38 diz, esses homens eram homens dos quais o mundo não era digno, porque eles negaram a si mesmos. Hoje tem gente que não consegue ficar longe do bar por causa de Cristo. Naquele tempo, eles deram suas vidas. Negar-se a si mesmo é não dividir com Deus. Negar-se a si mesmo é não negociar com o mundo. É dar a Deus o que pertence a Deus. Tem gente que está na igreja, mas é tão pão duro, que não é dizimista porque acha que o dízimo está indo para as mãos de um homem. Sim, seu dízimo é uma semente que sai em forma de voz, que sai em forma de aviso, que sai em forma de mensagem para esse mundo perdido não ir para o inferno. E você que não contribui, e você que guarda, vai ficar miseravelmente devendo ao único que você não poderia dever, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que tem a entrada do lugar que você quer morar. Negar-se a si mesmo é fazer o que Ele manda, mesmo contrariando a minha vontade. É fazer o que Ele manda porque está na sua palavra. É lutar até o fim contra o pecado que tão de perto nos assedia. É crucificar a própria vida, a própria carne. É entrar, é fazer a obra de Deus junto com o Deus da obra. E não importa se você vai fazer chorando. E não importa se você vai fazer gemendo, com febre, e não importa se você vai fazer com dor, sangrando, não importa se você vai fazer em aperto ou com luto, mas você está ligado com o Deus da obra, e você tem que entender o mistério, nunca é por nós, mas por Ele. Isso é negar-se a si mesmo. Vira para alguém que está do seu lado, diga assim, você está pronto? O segundo ponto, tome a sua cruz. Gente, cruz. Eu estou em Marcos 8:34, diz, tome a sua. Tem gente querendo pegar a cruz do outro. Tem gente que quer pegar o problema do outro. Eu quero pegar o problema do outro para resolver. A Bíblia diz, tome a sua cruz. Seu peso. Cruz é peso, é dor, é tristeza, é vergonha, é humilhação, é sofrimento e às vezes é morte. Cruz é maldição. Cruz é lugar de morte. Cruz é lugar do fim do homem carnal. Cruz é lugar do fim do homem pecador, pecaminoso. Cruz é lugar de final. Às vezes as pessoas param por causa de uma dor, às vezes as pessoas param por causa de fofoca, às vezes as pessoas param por causa de discussões, e eu sempre estou vendo essas coisas acontecer. Mas tem um detalhe, muita gente que recebe ou que passa por dificuldades, começam a orar de maneira errada. Tem uma situação que eu vejo que a oração é errada. Eles oram e dizem assim, Senhor, me livra desse problema, me livra dessa dor, me livra desse peso, me livra dessa luta. Sabe como eles deveriam fazer? Como a igreja de Atos fazia. Senhor, os nossos irmãos estão presos, Roma está nos cercando, o governador colocou soldados em todos os lugares.
Então faz o seguinte, enquanto eles estão lá, peço que o Senhor os abençoe e os guarde, mas sobre nós, coloca força e poder sobre nós, para resistirmos tudo que está vindo por aí. Ao invés de você ficar chorando, para Deus te livrar, Deus te tirar, Deus te ajudar, peça ombros fortes para você suportar a caminhada, suportar o que vem pela frente. Porque eu vou dizer para vocês, não vai melhorar, não vai melhorar. E a Bíblia diz que tudo vai piorar, e se tudo vai piorar, não comece a chorar. Você olha as crianças na sua casa, tem um que é chorão, tudo chora, tudo reclama, porque ele não quer o embate, o confronto, ele não quer fazer esforço nenhum, ele não quer o trabalho. Deus também olha para os seus filhos, ele não gosta de gente chorando toda hora, ele gosta daquele que se levanta e fala: pai, mãe, bateu, eu mereci, não vou fazer mais, mas eu estou pronto, hein? Eu estou pronto, vamos em frente, vamos trabalhar. Deus gosta de gente que tenha ombros fortes. Ele quer te fortalecer e você quer chorar. Olha que bonito. Ele quer te pôr para cima e você quer, coitadinho de eu. Enfrente as hostilidades, enfrente as perseguições, resista às mentiras, resista aos pecados, rejeite os novos padrões de amor e filosofias do mundo, o que está sendo jogado para nós hoje como novo normal. Resista a isso tudo como forma de amor, porque esse novo normal, onde o sexo é livre de todas as maneiras, é uma maneira do inimigo te aprisionar no pecado, e é pecado contra Deus. As pessoas podem rotular de outra maneira, isso é humanismo, isso aqui é igualdade de gênero, nós temos todo mundo aqui tem a sua liberdade de expressão, se expressa como quer, tem prazer por onde quer, do jeito que quer, pode ser duas pessoas do mesmo sexo, está tudo bem para os padrões do mundo, para os padrões de Deus, não. Os princípios de Deus são imutáveis. O novo normal não é de Deus. Nós achamos que tudo é lindo, toda forma de amor é aceitável, toda forma de amor Deus... Não, meu amado. Só tem uma forma de amor que o céu reconhece. Aquela que alguém morreu por mim e por você, onde o mundo espiritual respeita e o colocou acima de tudo e de todos. Tome a sua cruz, e se você cair, faça como Jesus, caia com a cruz. A responsabilidade é sua. Gente, uma das coisas que as pessoas fazem quando a cruz está pesada, quando a luta é grande, quando o mar é revolto, quando as tempestades vêm, a maioria das pessoas abandona a cruz porque vai se agarrar em alguma coisa. Não! Se você tiver que cair, caia com a cruz, porque você vai se levantar com ela, ela é sua. Não transfira responsabilidades e problemas. A maioria das pessoas jogam para os outros cuidarem, e é aí que mora o problema. Como pais jogam para os avós, cria aí, errado. Os avós destroem os filhos. Eu não, Sara. Eu não. Mas se deixar para a irmã lá, aquela lindona ali, ela estraga tudo. Aí no futuro vão dizer assim: você foi filho criado por vó? Foi. Fraco, não está pronto. Criança, ou você ensina ela a ser forte desde o começo, ou ela vai entrar nessa geração aí perdida, capenga, fraca. Carregue a sua cruz, assuma as suas responsabilidades. Você deu a sua palavra lá no altar, você mantém sua palavra. Você fez um negócio, perdeu dinheiro, não volte atrás, porque o verdadeiro cidadão do céu, ele, uma vez que prometeu, ainda que com dano pessoal seu, ele mantém a palavra. Você e eu temos que carregar a nossa cruz. Se não nos enriquecermos honestamente, não vamos negociar com o diabo, não vamos fazer o que ele quer,
não vamos roubar dos outros, não vamos prejudicar os outros, não vamos fazer acordos, nem chantagens, nem receber propinas, nem receber qualquer suborno por qualquer coisa, para se levantar contra ou a favor de qualquer coisa. Nós não faremos isso. Tome a sua cruz e ande. Em terceiro lugar, a Bíblia diz assim: siga-me. Fala, siga-me. Agora você pode seguir. Como é seguir? Eu tenho uma história do jovem rico, que ele chega para Jesus e ele pergunta o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus dá as instruções e ele fala: tudo isso eu fiz. E a Bíblia diz assim: e Jesus o amou, meu Deus. E Jesus falou: uma coisa te falta. Olha o pessoal apegado a dinheiro aí, ó. Uma coisa te falta. Jesus falou assim: vai, venda tudo que você tem, dá aos pobres, e eu te darei um tesouro no céu. A Bíblia diz que ele sai entristecido, porque ele tinha muitos bens. Ele foi amado, ele foi elogiado, ele foi honrado, e ele foi convidado: vem, me segue. E ele rejeitou o convite. Hoje, se eu pensar no jovem rico, eu falaria assim: jovem rico, você morreu sem levar nada do que possuía, e perdeu tudo o que conquistou. Essa foi a história do jovem rico, mas não precisa ser a nossa história. Quanto custa para entrar no céu? Fala assim comigo: tudo. Diga: tudo que eu sou, tudo que eu penso, tudo que eu tenho, tudo que eu quero, porque a Bíblia diz que nada é nosso, tudo é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E Apocalipse 3:20 tem uma mensagem gostosa. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, não basta você estar ouvindo e abrir a porta. Olha lá, essa ação é sua. Abre o seu coração. Você está ouvindo? Estou. Agora, e abrir o seu coração. Jesus diz assim: então eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu e você podemos decidir quanto custa para entrar no céu. Não é só estar na igreja, nem vir para a igreja uma vez por semana ou duas. O preço do céu é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz. Uma pessoa falou assim para mim: pastor, a minha cruz é o meu marido, não dá para eu pegar ele, que ele é muito pesado. E eu disse: você já perguntou para o seu marido se você também não é a cruz dele? Eu, por exemplo, tenho uma cruz lá. Um monte de vezes eu quero ficar longe dela. Eu quero pegar essa cruz e jogar longe. Mas depois volta a minha lucidez. E antes de fazer isso, eu já leio e falo: oh, é minha cruz. Comeu o filé, rói o osso. Vai lá, vai cuidar. É ou não é? Vocês não estão vendo, né? Está falando. É ou não é, Cláudio? Tem que aguentar a Marilena, Cláudio. Fala, Cláudio, só a graça de Deus. Olha lá, só a graça de Deus, só a Bíblia. Olha lá. Tem que aguentar. É ou não é?
tem que aguentar, Dani. Olha aí, só a graça de Deus para aguentar. Olha lá. Luciano, como é que você conquistou a Dani? Foi luta mesmo, né? Fala sério, teve milagre aí, não teve? Mas olha, eu encerro com uma história que mexe muito comigo. Quando o comunismo invadiu a Coreia do Sul, todas as igrejas foram fechadas e destruídas, e os pastores estavam sendo mortos. Todos os que não negassem a Jesus Cristo morria. E cavaram um buraco e jogaram uma família de pastores lá. O pastor, a esposa e seus 3 filhos lá dentro. E os comunistas disseram: se vocês negarem a Jesus, vocês saem daí e vai viver. Se não negarem, serão enterrados vivos. Então as crianças, olhando para o pai, aquele pastor, a vida inteira cansado: papai, pensa em nós. Pai, olha a nossa idade. Nós temos a vida inteira pela frente. Por favor, pense em nós. E o pai, sucumbindo, amolecendo o coração, aquela mulher sábia olhou para a situação, deu um grito no meio de todo mundo, que tinha muita gente em volta assistindo, e disse a todos os seus filhos: calem a boca todos vocês, porque essa noite nós vamos jantar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ela uniu a sua família, começou a cantar um hino, enquanto foram enterrados vivos. E eles foram a semente plantada para uma Coreia do Sul com mais de 50% da população convertida hoje. Negaram a si mesmo. Essa família está jantando com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tomaram a sua cruz. Eu pergunto, você que tem seus filhos, se eles começarem a gritar e a chorar: mamãe, pensa em nós, papai, pensa em nós, o que você faria? Essa mulher disse: hoje eu vou jantar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não vamos negar a Cristo. Quanto custa para entrar no céu? Quanto você pagaria para ir para esse lugar de glória? Então conserta a sua vida e vem para Jesus. Porque Ele diz assim: primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, assuma as suas responsabilidades. Terceiro, então vem e me segue. Fique de pé. Você que precisa de um encontro com Ele, consertar sua vida. Você que não tem conseguido negar a si mesmo, não tem conseguido nem levar a sua cruz, mas você tem um desejo enorme de seguir ao Senhor. Então hoje eu te convoco, vem para frente. Aqui no altar você vai negar a si mesmo, vai pedir perdão ao Senhor, vai começar de novo, vai tomar a sua cruz e vai segui-lo, com o coração limpo, em paz com Deus. Sai do seu lugar e vem para cá. Vem aqui comigo, vem perto de mim.
Pode vir, você que quer. Vem. Pois um anel em meu dedo me tirou medo. Fechem os olhos aqui na frente. Fechem os olhos. Pois um anel em meu dedo e me tirou medo. Novas sandálias e Fechem os olhos.